Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Boa noite, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Jesus é Vida. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Consultório com a psicóloga Alexandra Manso. Tá? Nesta quinta-feira bonita, abençoada, maravilhosa também, dia 23 de setembro, né? Estamos, acredito que no segundo dia da primavera. Interessante essa semelhança, né? Também estou no segundo dia da minha mais nova primavera. Nova primavera. E quero agradecer o carinho de todos que acompanham o programa aqui do consultório da psicóloga Alexandra Manso, né? As mensagens, manifestos de carinho. De volta com esse programa de todas as quintas-feiras, das 22h30 às 23h30, às vezes termina até um pouquinho mais, por conta do sabor, né? Por conta do brilho que tem esse programa, em temas, inclusive, que muitas vezes ela consegue chamar a atenção do ouvinte, do internauta, e que vai interagindo e fazendo com que haja bastante pano para manga ou manga para o pano. Enfim, hoje nós temos um assunto, né? Também uma expressão que se passou a ser mais ouvida, né? Bem, eu acho que é até uma expressão americanizada, é mais uma das expressões americanizadas, né? Para esse esgotamento profissional, o famoso burnout. Justo mesmo. Então vamos deixá-la à vontade para abordar e trazer para nós aí as suas pontuações, né, sobre esse esgotamento, né, sobre esse estresse. Boa noite, doutora. Boa noite a todos, boa noite, pastor, boa noite de paz para todos nós, como ele diz, parabéns, pastor. Obrigado. Segundo dia de primavera, segundo dia de sua nova primavera, novo ciclo começando, grandes expectativas, muito sucesso para o senhor. Obrigado, querida. E são reflexões sobre burnout. Eu nem coloquei o nome síndrome de burnout, porque é o nome correto, não é o nome que se usa. Inclusive, ele agora, essa síndrome, ela está no CID, ou seja, é considerado uma doença, né? Está no Código Internacional de Doenças, né? Então, assim, agora ela é uma doença voltada ao trabalho, né? Não é todo sentido. Tem estudiosos que ainda falam em relação a burnout no sentido parental, no sentido no contexto familiar, mas não estudo ainda, está sendo analisado, mas este termo, ele está bem embasado, considerado no sentido organizacional, no sentido de trabalho. Então, assim, o CID, né, que agora, que está muito recentemente cadastrado, né, a burnout, então ele diz mesmo assim, literalmente, síndrome resultante de estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ou seja, é um estresse tão extremo, tão frequente, tão assim, forte, não é? Que deixa a pessoa entregue a uma exaustão, a esse esgotamento emocional, a esse esgotamento físico. Essa palavra burnout é por aí, ela significa assim, queimar até o fim. Burn, queimar, out, até o fim, extinguir, até a extinção. E é como geralmente a pessoa se encontra quando ela desenvolve essa síndrome, né? Então, ela é muito, muito desgastante para a pessoa, e a gente vai falar no decorrer do programa sintomas que podem ser vistos, né? Podem ser percebidos em si mesmos, nos nossos parentes, nos nossos amigos, e para acender um sinal de alerta para, de repente, fazer as formas corretas de tentar combater o burnout, a burnout, que é uma síndrome. Diante dessa sua fala aí, isso está então mais voltado para um insucesso profissional, algum trauma profissional, doutora? Não, é uma série de contextos. É o ambiente profissional em si,
Porque ela, assim, ela é caracterizada de exaustão, de negativismo, de distanciamento mental, porque a pessoa fica assim, é até um certo cinismo, porque é um dos sintomas do cinismo. Mas o que é o cinismo? É a disfarçatez, eu não estou nem ligando para você, não estou nem envolvido mais, não estou nem abraçando mais causa de ninguém. Porque a pessoa não está bem, ela piora muito o estado mental. Então, assim, existem contextos do trabalho que tendem a desenvolver isso. Por exemplo, ela é o seguinte, a questão de carga de trabalho, quando ela é excessiva, ela tende a potencializar esse burnout. A falta de reconhecimento dentro da empresa, ela também tende a potencializar a síndrome. A sensação de falta de autonomia. Você fica invisível na empresa, você é um ser humano, você é um sujeito. Por mais simples que seja a sua função dentro daquela organização, você passa como invisível por ela. Entendeu? Muitas empresas, felizmente, isso aí já está mudando bastante, estão cuidando da saúde mental dos colaboradores, até mudou o nome, né, de empregados para colaboradores, Sim. né, já está mudando esse contexto aí, mas muitas vezes isso aí funciona como naquele filme de Charlie Chaplin, lá, Tempos Modernos, que ele fica só mexendo na engrenagem, ele não é um ser humano, ele é uma parte do contexto daquela máquina, né? Relacionamentos abusivos, tóxicos no trabalho também tendem a potencializar a burnout. Percepção de estar sendo tratado de forma injusta. Por exemplo, aquela coisa de você se sente dando tudo de si e chega a pessoa e faz, você não fez mais que obrigação. Não... A crítica vem bombando, vem 100% crítica. Mas o elogio vem um tantinho, outro tantinho e olhe, quando vem, né? E se os seus valores condizem com aquela, aliás, no caso, não condizem com aquela instituição. Por exemplo, você precisa daquele emprego, mas muita coisa bate de frente com aquilo que você acredita em relação à sua vida, em relação aos seus conceitos como pessoa, como família, como sociedade. Então, isso daí já acaba depreciando o seu trabalho, você não está bem, você não está consonante com o seu ambiente de trabalho. Então, veja que ambiente complicado se tiver esses pelo menos 6 fatores que eu falei, e isso independente de cultura, viu? Esses fatores, eles estão contidos, seja em Pernambuco, seja no Sul, seja em outro país, entendeu? Ele precisa estar bem, precisam estar positivos para que o funcionário esteja bem. Então, se isso não está bem, esses fatores que eu falei, excesso de carga de trabalho, falta de reconhecimento, zero autonomia, todos esses fatores, eles tendem a potencializar, sim, a burnout. Esse novo formato do trabalho em casa, né? Outra expressão americana, é o home office, Home office, né? Tudo bem que ele acontece por causa da pandemia. Digamos, um passo adiantado. Eu penso que essa seria isso seria algo a acontecer, obviamente, mas a pandemia, digamos que ela acelerou. acelera, né, adianta e tal. Isso é para minimizar esses estresse? Olha, aí é que está o problema. Por isso que o nome Reflexões sobre a Burnout. Porque, assim, home office é fantástico, é maravilhoso, mas Mas a só cobrança que, continua, né? A pressão continua, né? E a entendeu? necessidade de lidar com a máquina, porque tem gente que é meio que atrasadão, né? Entendeu? Então, ou seja, juntam-se vários fatores aí. Nós temos facilitadores do nosso trabalho, nós temos aparelhos, nós temos a internet que facilita nossas locomoções, mas nunca estivemos tão cansados. Por quê? Porque nós somos exigidos também. O trabalho em si dignifica o homem maravilhoso. Só que, assim, acaba nos tornando multitarefas, porque a internet está bacana, a empresa está bancando sua internet, está bancando seu melhor notebook, está bancando
tudo de muito bom na sua vida, lhe paga um carro para você estar imediatamente em tal canto, tal canto, tal canto, e estar home office, e está lá, e está cá. Então, ou seja, acabamos nos tornando multitarefas. Só que o ser humano é o mesmo, o cérebro é o mesmo. Por mais que donas de casa sabem disso muito bem, a gente acaba sendo multitarefas em muita coisa. E dona de casa que soma a uma vida profissional, a uma vida a ser mãe, aí é que entende muito bem o que eu estou falando. A gente acaba sendo multitarefas. Só que assim, multitarefas até certo ponto. Nós somos humanos, nossa biologia não comporta tanta coisa. Isso é um ponto. E um outro ponto a pensar é que, se o trabalho, se nosso sucesso profissional, se ele nos coloca num patamar de ser bem aceito em sociedade, conquistar bens, conquistar melhores serviços, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser ótimo, não basta ser bom não, tem que ser o bam bam bam. E isso, o que é que eu preciso fazer para chegar a esse patamar num tempo multitarefas? Ficar mais tempo, ficar mais envolvido no trabalho. Entendeu, pastor? Entendeu, gente? Então, pense num estresse, numa exigência. Você se cobra por estar naquele jeito, por precisar desse patamar para ser aceito na sua sociedade, né? Para ser o genro que minha mãe pediu a Deus, para ser assim, o melhor empregado, sabe, aquelas coisas desse tipo. Então, assim, o trabalho é muito essa dose de medida. E nesse mundo multitarefas, tudo ao mesmo tempo, o cérebro não aguenta, porque a gente não está pronto para tanta tarefa ao mesmo tempo. Alguma coisa vai falhar. E se você conseguir, entre aspas, dar conta de tudo, quem falha? A máquina humana, o ser humano. Não faz pensar? Verdade. Obviamente, o ambiente hoje é uma coisa que eu já percebi já faz um tempo, né? O ambiente de trabalho, ele tem sido um ambiente muito hostil, onde a pessoa deveria ter muito prazer por conta de ser, como você acabou de falar, o trabalho dignifica ao ser. Inclusive, eu até me lembrei de uma fala minha em uma certa época, o trabalho dignifica ao ser, de onde a pessoa tira o seu sustento, paga as suas contas, enfim. Mas acaba se tornando um ambiente muito hostil por causa da competitividade. Né? Isso. E você tem que cuidar, obviamente, de tirar leite de pedra ou sangue, não sei, tirar alguma coisa da pedra para poder Matar um leão por matar dia, o leão por matar um dia, leão, para né? poder manter-se ali bem. no mercado. Né? É, E aí entra a questão da autonomia. Inclusive o isso. Brasil tem crescido muito, né, mercadologicamente, no segmento da autonomia. Isso também serve como escape para minimizar esse tipo de síndrome na pessoa, doutora? Não, porque a que custo o Brasil está nesta autonomia? Se não tiver uma mudança, se não tiver um comportamento assim bem humanizado nesta empresa, nesta situação de, seja ela agrícola, seja ela da cidade, enfim, se não tiver esse olhar mais humano, se não tiver esses pontos que o senhor falou, da questão de vamos ser competitivos, sim, vamos crescer no mercado, é bacana, mas a qualquer custo. E aquele sujeito que está lá? Porque Isso, tem que estar quando inovando, né? desenvolve-se o burnout, acontecem mais faltas, acontece adoecimento, acontece tanta coisa que vai ser percebido, aí é simplesmente trocar aquela engrenagem ruim e colocar outra. Até que momento isso vai acontecer? Um bom profissional, ele demora a ser capacitado. Isso eu estou falando de umas situações mais específicas. E do pessoal mesmo, do operacional, aí pronto. Aí que complica, porque dá horas e horas de trabalho, baixíssima remuneração. Aí a que custo ele está ganhando esse título de autonomia comercial? Inclusive, já temos assim vários históricos de pessoas que resolveram abrir seu próprio negócio e viram que não é tão fácil, né? E acabam Puxado. desistindo, ficando pelo caminho.
Mas fique à vontade, doutora, lembrando aos nossos ouvintes e internautas que estamos no Facebook da Rede Cristã, no YouTube da Rede Cristã. Pode interagir conosco pelo chat, falar aí com a doutora. Eu verbalizo aquilo que você escrever no chat do YouTube ou do Face. E interagir também conosco pelo WhatsApp da Rede Cristã, inclusive passando na tela agora, 98720-4989. Você pode mandar um áudio ou uma pergunta em texto para a psicóloga Alexandra Manso. Fique à vontade, doutora. E minha boa noite aqui para alguém que se identificou aqui como viver ou morrer. Identificou-se assim. E dizendo boa noite. Então, boa noite e a resposta viver. Viu? Você, Viver. Não sei quem é. Bezinha Santos. Nossa, Boa noite, Bezinha, doutor. Boa noite, pastor. grande abraço. Boa noite. Fique à vontade, doutora. Pronto, então assim, um bom exemplo do nível que o trabalho traz de patamar de reconhecimento público é quando a gente encontra com alguém e pergunta: como é que você está? O que é que você está fazendo? Ninguém diz: eu aprendi um idioma novo, ele pode até dizer: entrei num curso novo e tal, até para melhorar a qualificação profissional, mas diz assim: olha, eu consegui um emprego tão bom. Né? Fala muito, o trabalho é muito importante, realmente, muito importante. E é um patamar de sociabilidade, é um patamar, é um nível, uma medida de tudo isso. Mas, assim, precisa se olhar, um olhar bem atento para esses contextos de trabalho, porque chegam casos assim mesmo em consultório, de desespero mesmo, de não querer nem levantar de manhã para ir trabalhar, porque sabe que vai encarar um dia muito torturante para eles. Quando pensa no ambiente de trabalho, não pode mais ver aquele toque de notificação de WhatsApp, ou de seja lá de qual outra forma de contato, que dá tremor, que dá taquicardia, que dá, sabe, dor de cabeça, dá noites insônias, provoca noites insônias, noites sem dormir, entendeu? É muito complicado. Então, uma das primeiras coisas a se perceber, e para se procurar um profissional para isso, um psicólogo, né, seria interessante ver esses sintomas. Inclusive, esse da má qualidade do sono é um dos mais perceptíveis. Por que essa má qualidade do sono? Vem aqueles pensamentos intrusivos mesmo, eles entram na sua cabeça em relação a coisas do trabalho. Os pesadelos vêm em relação a atividades, a ações de trabalho, pessoas de trabalho, é tudo muito assim. Um desânimo para acordar, uma irritabilidade com todo mundo de trabalho e muito mais de fora dele, porque no trabalho ele precisa obedecer a uma hierarquia, precisa respeitar uma hierarquia. Então, sobra para todos os demais, para a família, para todos. Veja quantas coisas alguém já percebeu aí, que já vivenciou ou já presenciou alguém fazer, né? Um cansaço constante, aquela exaustão que é muito característica do burnout, por isso esse nome, não é? Dores de cabeça constantes, porque é muita preocupação, sabe? Chega a crises de choro, crises de depressão, de ansiedade, enfim. Mas esse mal-estar de sair de casa para ir já para o trabalho tem exatamente a ver com o burnout, ou a pessoa está com um problema independente disso, de Não, veja ansiedade, só, de depressão, Sim, e a já não burnout quer ir para o trabalho caracterizada lá? em Já não quer... situações de trabalho. Uhum. O ser humano é suscetível suscetível a qualquer setor da vida, né? Ele percebe, sente-se em qualquer setor da vida, família, escola, trabalho, mas a burnout, essa daí se caracteriza em relação a trabalho. Se esse mal-estar vem de outra origem, de seu lar, ou de seu ambiente E que está de mexendo e que está educação, afetando com a vida profissional, não que é afeta a necessariamente. vida profissional, Uhum. não é burnout. Aí no caso, mas para isso eu tenho É que fazer outra uma situação. anamnese no consultório psicoterapêutico, é isso? Isso. É interessante ver, porque às vezes a gente até atribui, por exemplo, eu tão irritada em Isso. casa, olha que eu não aguento o menino falar perto de mim.
Aí quando chega no trabalho, vem aquela carga de estresse, aí chega o meu chefe e diz, Alexandra, você vai ficar mais 2 horas hoje, porque você precisa concluir. Aí eu chego em casa, descarrego nos filhos, descarrego na família, aí a culpa é de quem? Eu estou nervosa. Menina, eu dei 2 horas a mais de trabalho hoje, mas eu estou tão nervosa com as coisas em casa. Olha a frase. Será que é em casa? Será que não foi aquela pressão, daquela meta que eu tinha que bater, daquelas coisas lá? Então, assim, é interessante o olhar do profissional, assim, mais atento a esse tipo de coisa, porque, de repente, eu estou lá no meio do furacão, eu não me percebo que eu estou sendo sugada, que eu estou chegando a uma exaustão no trabalho. Ah, é tranquilo, é só mais 2 horinhas. Só que eu chego tão por conta que quando eu chego em casa eu extravaso tudo, quando eu chego em algum ambiente, entendeu? Então, assim, eu estou culpando, eu posso estar culpando situações que não são a origem do meu mal-estar, que realmente possa estar no trabalho. Doutora, a pessoa que não tem tempo de ir ao consultório agora psicoterapêutico, porque a sua carga horária de trabalho é de repente grandona aí, né? Tá. Tudo bem que tem os atendimentos até online, a senhora inclusive atende online, Sim, atendo online também. mas assim a pessoa tem uma carga de trabalho que a hora, o intervalo para o almoço é só uma horinha, porque a gente está percebendo uma certa escravidão, né? Pois é. No É o que eu lhe mercado, disse, nós somos não é? multitarefas, E aí né? como é que faz Aí, para... mas você tem um tablet, você tem um notebook que faz tudo muito rápido, já tem um programa que monta a planilha para você. É só inserir os dados. Se esse só inserir os dados, eu não tenho que estar lá na frente. Como é Não que tem que faz para pensar. sair dessa situação? A pessoa que está nesse congestionamento de tempo, digamos assim. Aí sabe o que é que vai acontecer se a pessoa não tem um diálogo franco com os seus Superiores, superiores, digamos assim, enfim? né? Vai acontecer que essa ausência do trabalho vai ser por um atestado médico, por um comparecimento a uma psicoterapia, entendeu? Por uma coisa, assim, no primeiro ver, obrigatória. Não vai ser uma coisa de livre e espontânea vontade porque eu tenho tempo. Vai ser porque eu passei mal mesmo, eu tive uma crise de pânico e fui socorrida. Vai ter que parar para se cuidar de todo jeito, né? Vai ter que parar, Na porque o base do corpo apuros. pede. O corpo pede. Entendeu? Então é interessante. Muitas empresas, felizmente, já estão fazendo isso. Tem até áreas, né, de descanso, né, por mais que seja somente aquela X horas de intervalo, de repente um intervalo entre uma hora e outra para algum exercício, para algum momento de respiração, para um levantar, para alongar, esticar as pernas, como se diz. Entendeu? Muitas empresas já fazem isso, mas tem outras não, que está aí o Ministério do Trabalho de vez em quando chegando com denúncias, chegando com, como o senhor falou agora, de semi-escravidão, de escravidão realmente. Muito na questão da construção civil, eu acho que o senhor deve ter visto outro dia, né, um condomínio muito chique, maravilhoso, que estava lá acolhendo os seus colaboradores de todo jeito, no chão, sem pagamentos frequentes, com pouco, enfim. Né? Pagou uma multa milionária podendo ter evitado tudo isso e fazendo da forma correta. Né? Cuidando daquela pessoa para ela estar sempre a seu favor. Né? É tão mais Infelizmente não é fácil, né? todo Eu sei que é meio empregador, oneroso fazer infelizmente isso, não é mas todo quando empregador que dando investe. certinho é bom. É verdade, infelizmente não é todo empregador que investe na saúde, inclusive é, psíquica, né, Então, do seu trabalhador. Continue e fique à vontade, doutora. Então vamos lá. O interessante é ter uma escuta de forma aberta, né? Ter um diálogo, não um monólogo, eu mando, você obedece. Ser uma troca de ideias e, de repente, numa persuasão positiva do seu empregador, do seu superior, você vai, acata e faz, porque estão
consonantes com isso, estão em harmonia para desenvolver aquela tarefa, desenvolver aquela atividade. É bem importante. Ficar atento a certas cobranças inadequadas, excessivas. Se for, comunique a alguém. Ah, não, mas é esse alguém que eu deveria comunicar que está pressionando. Então, é repensar. Alexandra, mas o momento está muito ruim, eu só preciso aquele. É importante repensar, é importante procurar uma ajuda terapêutica, seja em qualquer serviço, no público ou no privado, enfim. Procurar ajustar isso daí, porque é um dano muito complicado, muito complicado. Eu escutei uma vez um relato que a pessoa chorava de ter que ir lá novamente, ir àquele ambiente, sabe? Porque era um ambiente hostil, era um ambiente que o criticava, era um ambiente que assim, ele estava realmente hostilizado na situação. Então, não era bom para ele, sabe? Aí, o que é que a outra pessoa ganha com isso? Nem a gente sabe, porque são X vagas, cada um tem a sua, mas mesmo assim tem gente que ainda acha que deve fazer isso com o outro. Aí esse também tem que ir para terapia. Perfeito. Deixa eu ver aqui o nosso Facebook, como é que está a interação. O Ezequias Manso chegando agora. Boa noite, Ezequias. Bem, fica à vontade, doutora, porque o pessoal hoje está meio só ouvindo, né? Processando tudo isso. Bob Martins, boa noite. Wagner Souza chegando. Na situação, né? E um bocado de gente chegando agora, né? O Wagner Souza, o Bob Martins, o Paulo Francisco, Paz, boa noite, Bob. Diácono Paulo do Distrito Federal. Bem, imagino que toda essa turma tem seu trabalho, tem seu emprego. Como é que estão vocês? Como é que está a psique de vocês aí no ambiente de trabalho, né, doutora? Precisa saber, é importante saber. Então, assim, uma das formas de prevenção no ambiente de trabalho, uma outra forma, né, além da questão da escuta, a questão de ficar atento a certos comentários, a questão de evitar os conflitos entre os colegas, demonstrar flexibilidade, demonstrar apoio, seja você o encarregado, né, em relação aos outros, né? Então, assim, é importante esses intervalos para essa pausa mesmo, para respirar, né? Uma forma de respirar mesmo. Tem empresas que já colocam pessoal eu não sei se é físio ou não sei se é terapia ocupacional, mas trabalham a respiração dessas pessoas, trabalham a mobilidade, trabalham o corpo, entendeu? E trabalhando isso, acaba trabalhando a mente, trabalha a interação além de trabalho, assim, além do ambiente de trabalho, dos assuntos profissionais, sabe? Outros assuntos serem colocados numa roda de conversa, além de fechei contrato com fulano de tal, ou então, menino, ajeitei aquele setor, consertei não sei o quê, consegui resolver, sabe? Todos os assuntos. Falo de jogo, falo de filme, falo de outras coisas, mas desconecte-se um pouquinho do momento do trabalho, né? Então, fora do expediente, o que é que a gente pode fazer de positivo? Coisas que deem prazer, né? Para completar o dia, um bem-estar com a família, um bem-estar ao lado de quem a gente ama, entendeu? Interessante pensar o que realmente pode se compor isso aí, se for necessário. E eu acho interessante, desligue notificações do celular, mantenha-se aonde você está, esteja presente aonde você está. Muitas vezes eu digo em consultório, né? Esteja presente onde você está aqui por inteiro, né? Esteja totalmente, 100%, aonde você está. Se você está num parque, se você está num passeio, se você está numa pracinha, vendo o povo passear de bicicleta, esteja onde você está, respire fundo. O trabalho, quando você voltar, ele vai estar lá do mesmo jeito, e cheio das atividades de novo. Então, tenha o seu momento, porque senão você chega à exaustão, você se esgota, aí você fica com burnout.
O burnout substitui, o termo substitui a famosa é, esgotamento físico e mental Em relação ao trabalho, trabalho, né? em relação ao A trabalho. estafa, o Porque pessoal fala, né? esse burnout aí, esse nome, essa configuração, inclusive no CID, ela é em relação a trabalho. No CID-10, que ano que vem, se eu não me engano, vai ser o CID-11, vai estar em vigência. Então, do trabalho. É uma síndrome de cunho organizacional, de trabalho. Não é psíquica, não é neurológica, não é... Ela evolui, ela se instala por componentes organizacionais, por conta de trabalho. E afeta os outros setores da vida, né? Por isso que às vezes fica difícil de identificar. É como eu disse, às vezes eu sou agressiva na minha casa, agressiva no ambiente de estudo, mas a origem está no trabalho. A pressão está lá no trabalho. Mas eu identifico que eu estou ansiosa, que eu estou, mas não, eu estou realmente com burnout, eu estou sendo pressionada lá, sabe? Alguém está me pressionando a bater certas metas, a organizar muita coisa além da minha conta, a mandar imensas planilhas para responder, porque meu notebook é muito bom, é de última geração, então eu sou obrigada a chegar junto com as informações. Eu tenho o melhor celular, porque a empresa banca para mim, eu tenho um carro que vai de 0 a 100 em poucos segundos, então eu consigo chegar naquela cidade em menos tempo do que aquele meu antiguinho de 15 anos atrás, entendeu? Ele lhe dá 1000 facilidades, agora parece que você tem que assinar doando sua vida. Parece não, geralmente é assim, né? Você fica conectado sempre, e chega mensagens, quando você abre sua caixa de e-mail de manhã, quem trabalha nesse sentido, tem um monte, sabe? Tem uma frase engraçada, eu acho que eles se proliferam à noite, eles, eles dão cria à noite, né? Porque, meu Deus, o pessoal põe abaixo, né? Todos os e-mails não lidos da noite anterior, no dia seguinte tem outros tantos de notificações. É por aí. Isso tudo é prato cheio para burnout. Então, quer dizer que a estafa relacionada ao trabalho é o burnout, não é? Quando Isso. você passa a ter essa cobrança externa que reflete no interno e vai desembocando em outros sintomas, como até mesmo patologias clínicas, digamos assim, né, doutora? E o corpo dá sintomas, né? Nós somos psicossomáticos, nós somos biopsicossociais e espirituais, né? Lembra que a gente já comentou? Então acaba refletindo os sintomas, o corpo dá sintomas. Se começa com uma noite mal dormida, se começa com pensamentos, dores de cabeça, vai gerando gastrite, vai gerando outras Hipertensão, situações ansiedade, né? Fobias, enfim. fobias, dores em articulações, porque é muita tensão, sabe? O fisioterapeuta faz muito aquela coisa de percebe nós de tensão sim, na sim, gente, porque a gente fica tão rígido, né? Nos nossos dia a dia, a gente fica tão tenso Isso. que acaba criando isso, ou seja, o corpo está gritando, o corpo está mostrando a você que vamos maneirar, porque senão eu não vou aguentar. Baixa imunidade, aquela gripezinha vira uma pneumonia e assim vai. Quer bem dizer, complicado. então o ideal é cortar o mal pela raiz, ao invés de, a princípio, ir a um consultório clínico, o ideal é ir a um consultório psicoterapêutico. Agora aquela coisa, né? A pessoa vai logo numa busca para tentar sanar os paliativos, as dores. Aí vai para uma clínica médica, Clínica médica. mas a partir do momento que o médico ou outro profissional que o atender perceber esse contexto, geralmente encaminha. Já chegou essa situação para mim, de chegar e um médico de um olhar muito atencioso, É isso que eu ia lhe dizer, né? Às vezes está porque temos que faltando não olhar isso, muito o nosso rosto, não é? é, Mas assim, e vai muito mandar para o humano. psiquiatra, né? Aí muito Que humano bronca. fez assim, olha, é interessante você ver uma psicoterapia.
porque trabalha essas questões melhor, né? Porque tudo bem, eu vou sanar a sua dor física, né? Com certas medicações, mas a dor emocional ela vai persistir enquanto você não compreender. Aí tem umas síndromes engraçadas dentro de um ambiente organizacional, a síndrome da boazinha, a doutora Beth fala muito isso. E a gente não sabe dizer não a certas coisas, a certas atitudes dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo. Aí a pessoa vai jogando atividades para você, vai colocando aquilo ali, quando você vê, você não dá conta. Mas quando você vê que você não dá conta, você já está exaltada, você já está muito mais do que o seu limite. O jugo e o fardo é bem pesado, né? Fica bem pesado, né? Nossa, muito, muito, muito. Noemi Amanso, chegando também aqui no Legal. YouTube. Boa noite também para essa turma toda. Pode interagir, pessoal, fazendo aí algum comentário, fazendo alguma pergunta no chat, volto a dizer, do YouTube ou do Facebook, bem como no WhatsApp da Rede Cristã, o 98720-4989. Doutora, fique à vontade. Sim, Luiz Carlos chegando aqui. Boa noite, Luiz Carlos. Olá, boa noite, seu Luiz. A síndrome do burnout é temporária ou não tem cura? Ela é capaz de deixar sequelas ou não? Duas perguntas em uma, digamos assim, né? É Olha, temporária ou não? ela surge, Sequelas ou não? né? E se ela não for cuidada, ela dura muito tempo, porque ela dura no mínimo o seu período de trabalho, de vida, né? Se você não se cuidar disso, você vai, e isso pode perdurar por anos, sim, se você não ficar atento a isso. Só que a burnout, ela chega a causar danos muito fortes que você acaba procurando socorro ou sendo levado a um, sabe? Ou você procura com suas perninhas, ou você vai levado por alguém porque alguém desmaiou, alguém caiu esgotado, alguém sofreu um infarto, alguém teve outros problemas mais complicados devido ao excesso dessas tensões. Não é nem o excesso do trabalho, são as tensões do contexto de trabalho, né? Aí é parada. E pode deixar sequelas, sim. De repente, algum pânico, de repente, alguma outra. Gera um trauma tão grande, por exemplo, eu sofri tanto naquela empresa, aí depois de tudo aquilo, eu fui demitida. Veja só um exemplo. Quando eu fui para um outro trabalho, eu já vou toda ressabiada, eu já vou com uma tensão sabe aquela coisa, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade que me gerou por causa daquela situação anterior. Eu posso desenvolver alguma coisa nesse sentido? Sim, é bem possível, sabe? De tá bem com receio de passar por aquela situação de novo. E é muito comum a gente ouvir uma frase: eu já vi isso, eu já passei por isso, eu tenho certeza que vai acontecer de novo. Cada experiência é uma experiência, mas a ansiedade às vezes sabota novas experiências da gente, né? Então, é interessante compreender-se, é interessante quando passar por uma situação assim, ser acompanhado, você não está só, sabe, aquela coisa bem alicerçado de forma positiva para poder passar por isso. Ok, doutora. O pessoal já se despertou aqui para a interação, né, para as perguntas. Muito massa Nossa, isso. boa. Hoje está Mas, calor. tá. Mas fique à vontade, doutora, para fazer as suas pontuações sobre essa síndrome, né? Então, é uma realidade mais do que nunca, né? O tema é supostamente novo, assim, tem se falado muito do burnout, mas é algo que já existia, né? Mesmo antes de a gente estar ouvindo falar. Não era clara um conceito dela, porque eram mal-estares generalizados, era uma coisa mais conceituada, E ou definitivamente uma como desatenção agora é e, recente. e uma desatenção à saúde emocional, né, das pessoas, de um modo geral, inclusive dos próprios trabalhadores, né? Hoje em dia tem tantos casos, Aham. está tão conceituado assim, está tão
solidificado isso aí, que já virou realmente uma definição fixa do que é o burnout, foi aquela que eu li no início do programa. Que deixa eu repetir para você, para quem chegou agora, né? A Isso, síndrome vamos lá. resultante de estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ou seja, eu não consegui lidar, né? Está bem escrito aqui, eu não consegui lidar com o meu ambiente de trabalho, não dei conta. Porque é muita coisa, é uma situação adversa àquilo que o meu corpo pode. E que geralmente é o que acontece porque diante de tantas tecnologias, de tantas exigências, de tantas tarefas, nós, meros mortais, às vezes não aguentamos. Quer dizer, a grande maioria das vezes, quando somos muito exigidos nesse sentido, alguma coisa vai falhar pelo caminho. Se você não der um controle disso, não sair podando isso de forma seletiva, quem chega à exaustão, quem chega ao desgaste total é você. Aí é ruim. É verdade. Fique à vontade, viu? Pronto. Então vamos falar uma coisa. Na clínica lá de Olinda, a 5 Psicologia, que a gente vai começar a funcionar tudo certinho na semana que vem, a ideia, uma das propostas é aumentar, ampliar o horário de trabalho da gente, porque lá funciona até as 8 da noite, o local. Então, assim, caso haja uma necessidade de uma situação de trabalho que você esteja num trabalho 8 horas por dia, aquele momento que o senhor falou, não tenho tempo de terapia, entre em contato com a gente, que a gente vai conversar sobre, porque tem horário sim, a gente consegue, sábado, só não feriados e domingo, porque o local lá não abre, a clínica não abre. Mas, assim, caso haja essa necessidade de lidar com isso, nós temos um horário bem ampliado, sabe? Tem profissionais que conseguem chegar lá às 7 da manhã, tem profissionais que podem ficar lá até às 20 horas, ou seja, uma última sessão às 19 horas, que de repente pode dar tempo de você sair do seu trabalho e fazer sua psicoterapia para tentar compreender-se, tentar ficar mais leve diante desses tantos acontecimentos que tem na vida da gente. Doutora. A Bezinha, é um elogio aqui que ela está fazendo a senhora. A senhora está linda. Ai, muito obrigada. Luiz Carlos Obrigada. fazendo a pergunta: a síndrome de burnout pode interferir no rendimento do trabalho? Totalmente. Sim. E assim, chega com faltas, chega com erros, chega com acidentes, sabe? Porque a pessoa fica cansada e fica desatenta e acontecem acidentes. E as faltas é porque não conseguiu chegar mesmo, por N motivos, por um acidente externo, ou realmente porque passou mal, o corpo deu sinais e quando vê a pessoa está na emergência, né? E chega com um atestado médico, né? Porque precisou ser socorrido por algum motivo, sabe? Então, assim, é uma perda para a empresa. É interessante ficar atento a esse tipo de coisa, porque esse profissional vai faltar, esse profissional vai fazer as coisas com erro por causa do cansaço. Então, será que é tão bom assim? Exigir tanto assim? Vale refletir, vale a reflexão. Ok. Ezequias Manso, tive um encarregado que cobrava muito a equipe. Isso me deixou com insônia. Olha aí. Sim, porque o cara se antecipa, vem aquele pensamento, ó, amanhã fulano vai pegar no pé da gente. Sabe aquela coisa dele só olhar para você e gelar, a pessoa gela, a pessoa fica paralisa, sabe? Então não é bom, é um ambiente de trabalho danoso. Agora de noite, eu conversando com uma amiga, ela estava dizendo a mim que a supervisora dela vai e confere as coisas, confere o além do cuidado, entendeu? Vira quase uma perseguição. E
Meu Deus, aí tira a autonomia da pessoa. Poxa, cadê sua responsabilidade? Eu fui contratado mediante toda uma seleção, eu sou um profissional, mas não, eu sou tratado como horrível. Não digo nem como marginal, como bandido, mas assim, é meio ruim, porque fica aquele clima de desconfiança eterno, sabe? Se está cumprindo, e, sabe, minutos faltando para terminar, alguma coisa, fique mais um pouquinho, complete tal coisa, sabe? Aí fica. Você já cria uma expectativa, por exemplo, de 12 horas de plantão, sabe? Aí, olha, fulano já chegou, sem rendeiro, digamos assim. Sim. Aí fulano já chegou, mas fique mais um pouquinho para ajudar ele numa besteirinha, o rapaz pode dar conta. Mas sabe aquela coisa de manipular, de Manipular. ser marionete na mão do outro? Pronto, aí vem a autonomia, né, a falta E do dessa outro querer autonomia. mostrar superioridade, né? Sobre Isso, aquela questão narcísica, não é? Aquela questão de quer mexer, né, humilhar, de manipular o poder que eu tenho, você vai me obedecer. Isso anula, isso acaba com a autoestima de qualquer sujeito. A gente vive nesse ambiente hostil, né? Eu penso que É. em toda empresa está havendo isso, essa cobrança, inclusive esse negócio de meta, né? É. Atingir meta, Pronto, isso é tem um gente que terror. quando fala meta se Não, não, arrepia. é bronca. Né? São metas, meu Deus, num tempo de pandemia, que o poder aquisitivo está lá embaixo. Difícil. Doutora, teve um caso muito terrível, inclusive, na nossa polícia aqui no estado de Pernambuco, de um companheiro de farda que atirou no outro, estando na retaguarda. Aquilo poderia ter sido, obviamente, evitado se houvesse uma percepção de quem acompanhava aquele profissional que estava em elevado estado de estresse, de trabalho. Provavelmente. Né? Uma vez eu tive contato com o pessoal E se aqui não tem me um engano, suporte Luiz Carlos. psicológico. Se eu Aqui no não- estado ele o pessoal tem, mas é assim, E às vezes eu permita-me, percebo pouco. permita-me, não sei se o Luiz Carlos está lembrado e me tira uma dúvida, Luiz Carlos, se ele parece-me era acompanhado por psiquiatra. No caso, já deveria estar afastado da função, né? Sim, provavelmente. Se ele estava acompanhado, de repente estivesse numa situação mais tenra, né, de moderada a leve, mas de repente não fosse para a rua, ficasse alguma coisa administrativa. Administrativo. Existe o pessoal de psicologia aqui das nossas polícias, E independente de qualquer mas, coisa, não trabalhar mas às armado, vezes né? por E não trabalhar armado, né? sim, não é isso, ficar no administrativo, não ter esses contatos, assim, enfrentamentos estressantes, porque um trânsito estressa, aí aquilo é o seu ambiente de trabalho, já pensou? Por exemplo, motoristas de ônibus, dobras, viagens arriscadas, veja a questão de, geralmente, trechos, rotas perigosas, gente agredindo você porque manda botar a máscara. Meu Deus, a pessoa só está pedindo, só está tentando cumprir uma normativa. Aí vê você estressado por outras situações e agride aquele profissional. Olha que ambiente hostil, né? Fique à vontade, viu, doutora? Beba sua aguinha aí. Tá fazendo realmente. A Eita, primavera calor, chegou com calor. força. Eu estava dizendo a um colega que aqui a gente só tem, na verdade, duas estações, que é inverno e verão. Já chegou o verão, né? Nossa, Tá quente. chegou Chegou chegando. chegando. Mas fique à vontade, viu? Quero agradecer mais uma vez a grande audiência do pessoal no Facebook também, né? E a interação. A grande necessidade é compreender-se, como eu me lembro sempre dessa frase, doutora Beth, a questão da síndrome da boazinha, síndrome do bonzinho. Absorva o que você consegue, não mais que isso. Fique atento a comentários inadequados, a críticas destrutivas. Aquilo não lhe pertence, aquilo fala muito mais do outro do que de você. Sabe, esses movimentozinhos para ser feito no ambiente operacional, no ambiente de trabalho, lhe dá uma tranquilidade para lidar com ele, sabe? Certos comentários, certas perseguições
De repente, um diálogo franco com essa pessoa. Ah, não, mas ele não me permite. Tente. Se não der, fale com seu superior. Alguém precisa coordenar essa situação. Se está fora do seu controle, mas você precisa resolver, você está no meio de uma instituição, no meio de uma situação organizacional. Então, são várias células, não é só você e aquele sujeito, ou aquela outra pessoa. Entendeu? Então, tem saídas. Diálogo, não acatar o que você não consegue, seja suficiente para dar o melhor para a sua empresa, mas não o excesso. Não é? O seu movimento de trabalho vai ser feito, vai ser cumprido se você estiver bem. Se você estiver afastado por algum adoecimento, aí sim a questão do trabalho fica em risco, a questão do seu emprego fica em risco. Se a gente pensar que precisa cumprir 120%, eu preciso, aí bate sudorese, bate tremedeira, tem que tomar uma garrafa de café para manter acordado, para poder cumprir aquilo ali. O que é que eu estou fazendo? Vale pensar. Bem, você que está Aí o nos coração pede ajuda. Você que Aí está o nos coração- assistindo, nos ouvindo, né, ouvindo a doutora Alexandra Manso e se sente vítima dessa situação. O ambiente de trabalho tornou-se muito hostil. Fugir dessa realidade é pior. Né? Procure Então, seu vamos tentar superior, seu lidar com encarregado, ela. né, e peça uma ajuda, pelo menos uma liberação para um atendimento psicoterapêutico que você vai E precisar. é permitido sim. Você fica com medo de É, ser demitida, né? Porque aí é, alguns vão entender que é manha, permita-me a expressão, mas é frescura, a pessoa está com preguiça, ou sei lá, é não pretexto para vamos não querer estar. trabalhar, E olha, por papapá. mais É que de complicado, né, doutora? repente o coordenador, o chefe, não admita de cara para aquela pessoa, para não dizer que está alimentando o pantim, né, a manha do outro, mas ele percebe sim. Ele pode não acatar de cara para ver se cola, para ver se ele volta ao batente. Mas diga, não tenha vergonha, não se acanhe. Se você é um bom profissional, que eu acredito que seja, senão não estaria Isso. trabalhando, né? Tem isso também. Mas se você é um bom profissional, não tenha receio de perder o seu emprego. Agora, precisa estar bem para desenvolver essas suas capacidades profissionais. Porque senão vai ter que parar de todo jeito, né? Ah, para, De porque o todo corpo jeito. não dá Não tem brecha, condição. não. Aham. Sabe? De repente está desacordado, de repente apagou por quê? Ah, foi a noite mal dormida, foi o excesso do trabalho. Aí danifica olhos, danifica a questão da imunidade, sabe? O corpo, né, fica, paralisa, né? Pronto. Aí vem situações de medo, situações de tensão, vem várias situações aí. É bem complicado. Doutor, uma pergunta importante aqui do Luiz Carlos. Ele confirmou Pois que não? realmente o companheiro, né, ela vinha sob acompanhamento psiquiátrico. E agora ele pergunta aqui: o regulamento militar, por ser rígido, a síndrome de burnout pode passar sem ser percebida? Em um momento do programa, eu falei que muitas vezes a pessoa não percebe que é burnout, porque Mas quem ela. perceber, doutora, o paciente, digamos assim, ou o seu superior? Não, é aquela coisa, como ele disse, de repente o superior até perceba, mas ele fica caladinho para ver o próximo capítulo da novela, Ah, sei. sabe? Para ver se cola, para ver se ele melhora, se vê que não melhora, Bem, aquele mais e pode ser humano, trágico isso, né? E pode ser trágico, né? é, aquele mais humano, aquele líder é, humano realmente, ele vai chamar essa pessoa para conversar, vai de repente encaminhar ele. Essa questão da rigidez militar, geralmente compreende que é da quem é militar, quem é policial, enfim, das Forças Armadas ou das Forças de Segurança, né? Então, eles compreendem que existem as normativas somente deles. E se eles entram naquele regime, eles entendem que precisam seguir daquela forma.
Mas mesmo assim, naquele regime, seguindo daquela forma, pode acontecer uma situação dessa, porque ele é tão humano quanto quem está fora dela e precisa de ajuda também. Por mais que passe por brancas nuvens em primeiro momento, aquele corpo que é igual ao de um civil, que é igual ao de qualquer outro, vai sentir também. Ok. Mais uma vez eu lhe digo, fique à vontade. Então, assim, por hoje, o que eu indico é que, caso sinta alguns sintomas, a questão de terapia, a questão de compreender, ver aquelas situações que eu falei, se está sentindo dor de cabeça frequente, se está com noite mal dormida, não é? Se está com pensamentos, só vem trabalho na cabeça, você de repente está no almoço de domingo com a família, ou com os entes queridos, com os amigos, enfim, você já está pensando que amanhã está arrasado, porque segunda-feira vem aí, sabe? Então, assim, você já está antecipando aquela dor de segunda-feira, que deveria ser uma coisa componente do seu dia, e que já que o trabalho dignifica o homem, que já que provém seu lar, deveria ser uma situação de prazer. Era uma obrigação, claro, todos nós temos direitos e deveres, mas que não deveria ser tão ruim a ponto de paralisar, de dar dor de cabeça, de dar noites insones. Né? Então, é ficar atento. Fique atento. Observem sempre os sinais. Dê uma pausa para a respiração, respire profundamente, abstraia a questão de trabalho, sempre que possa, desligue notificação do celular, ou desligue o celular, sabe? Porque é uma linha muito próxima, vida profissional e vida pessoal naquele aparelhinho. Então... Verdade. Ok, doutora. Pena, chegou aqui, mas deixa eu ver um comentário. Sim. A pergunta é do Wagner Souza. Oi, Wagner. Em um local de trabalho, já vi colegas serem humilhados por supervisor. Eu ficava indignado com esse tipo de situação, pois percebia que esses funcionários sofriam, demonstrando sempre tristeza. Olha só, tá vendo? Vai muito de como leva esse coordenador, de como leva esse supervisor. Por que na frente dos outros? Aí, ou seja, é para imprimir terror naquele que está sendo punido e no outro. Vou fazer isso não, porque senão eu vou levar fora, vou levar reclamação igual aquele outro. Então, ou seja, eu vou ter que acatar o que ele ou ela vai me mandar fazer. Eu preciso manter meu emprego, sabe? Aí fica uma cultura de oprimidos, né? Fica um setor de oprimidos, um opressor e oprimidos. Hoje em dia isso já tem mudado bastante em alguns lugares, isso é muito também na questão do setor público, infelizmente, de efetivos e contratados, geralmente os contratados sofrem um pouquinho. É bem complicado. Valeu, Wagner Souza, pela sua participação, tá? Valeu. Pronto, doutora, então até quinta-feira, né? Até, meu querido, até. Uma noite de paz para todos. Aberto a sugestões de Reflitam pautas, sobre né? suas vidas, pensem sempre o que lhe causa dano, meçam suas atitudes, não é? Não cedam suas alegrias para ninguém, não cedam sua paz para ninguém. É uma coisa tão, tão conquistada, tão nossa, não é? Façam suas obrigações, façam suas atividades. Vocês são profissionais por excelência, né? Assim, mas não se entreguem, porque tem tanta coisa para ser vista na vida, tantas situações de serem vividas além de trabalho, e você pode tornar seu momento de trabalho harmonioso também, pensando positivamente, levando alegria, levando empatia para o ambiente de trabalho. Tem gente que acaba vendo em certas pessoas de setores uma pessoa acolhedora. Ou seja, você sujeito acolhedor, você acaba sendo transmissor de boas ações, transmissor de boas energias, como alguns dizem, né? Para deixar aquele ambiente mais harmonioso, para tentar combater o burnout em todos.
Eu agradeço demais a oportunidade de novo. O meu telefone, posso dizer, pastor? Fica à vontade de dizer o telefone, a gente não pode encerrar sem. 997910056, né? Agora estou na clínica também em Olinda, estou isso. na clínica em Recife, na clínica Humanos, né? Dia de segunda-feira, e na clínica em Olinda, originalmente na terça-feira, mas a gente pode conversar, porque tem outros profissionais comigo, tem uma É o projeto gente Os muito Cinco, né? boa, do Cinco Psicologia, tem uma turma muito boa, especialistas em autismo, especialistas em vários setores de psicopatologias, está muito diversa a equipe, está muito bacana. O Luiz Carlos, ele comenta aqui, eu percebi que era malandragem do sacana, porque só sentia pânico ao Olha, vestir a farda para trabalhar. Mas olha para aí, ir para pronto. É o casa, o olhar militar atento, não seu tinha Luiz pânico. Carlos. Eu resolvi na caneta. E, Uma pronto, boa puniu. cadeia foi a Puniu. solução. Eita. E aí? Aí tem que ver, infelizmente é uma cultura complicada É. essa nossa, né? Não, tem gente Porque que às mata vezes todo dia uma tia, né? é. Para, para ficar E atrasado. uma amiga de uma UPA, de uma SPA daqui, diz que vão em busca de atestado, né? Mas muitas vezes o médico não dá porque não percebe a necessidade disso. Mas eles vão O em busca de brasileiro é isso. atestado, então sejam conscientes, sejam verdadeiros e honestos, que o mundo só tem a ganhar com isso e você só tem a ganhar com isso também. O senhor não concorda, seu Luiz Carlos? Verdade. Ok, doutor, então, boa noite. Uma boa noite a todos, uma noite de paz. Muito Isso. obrigada. Até a Até a próxima. próxima. Lembrando que o seu telefone está sempre passando aí na taxa de rolagem. Ai, que Depois maravilha. eu vou precisar digitar direitinho do endereço de onde a senhora dá os seus atendimentos, os dias, para colocar aqui e Pronto, o ficar endereço é o acessível. mesmo, é Galeria Cordeiro, na Praça 12 de Março, ali aquela Praça da Bacana, em Olinda. É a mesma galeria, a gente só mudou de sala. Certo. Aí eu agora componho uma equipe da Psicologia, Psicologia. e todos os dias, de segunda a sábado, tem gente lá, tem profissionais muito tops para ajudar nessa caminhada dura, mas muito linda de ser vivida. Pronto, qualquer maiores informações pelo 997-910056. 006. 997-910056, sempre passando aí na taxa de rolagem. Ok. Doutora, muito Maravilha. obrigado. Uma noite tranquila para todos. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bem, você acabou de ver e ouvir aqui no sistema Multistream da Rede Cristã Brasil, no Facebook da Rede Cristã, no YouTube da Rede Cristã, no site da Rede Cristã, no Play Store da Rede Cristã e na FM 103,3 para toda a zona norte do Recife. O programa No Consultório da psicóloga Alexandra Manso. Programa que vem ao ar todas as quintas-feiras, das 22h30 às 23h30. Vamos ficando por aqui. Vem aí a programação musical da Rede Cristã no Play Store, no site, na FM. E na sequência, às 0 horas, o programa Acorda Benção, comigo, pastor Amaro Correia. E vem aí o programa No Gabinete Pastoral. Com quem? Bem, fique atento. A partir de outubro, programa Gabinete Pastoral, todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 10 da manhã. Um abraço, obrigado a todos pela audiência, fiquem com Deus e até mais.